Mas o amor é aquilo que mais caracteriza a nossa igreja. Aliás, sem amor, você pode ser várias outras coisas, menos cristão. Porque é condição básica para você ser um cristão, você conhecer Deus. E na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 8, lá diz que sem amor você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é imprescindível para que um cristão, para assim ser, conheça a Deus. E para conhecer Deus, você precisa amar as pessoas. O amor, ele é tão importante para nós, para o cristianismo, que o Senhor Jesus o coloca, o amor, como um dos sinais da sua volta. Isso está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 24, um capítulo conhecido como escatológico, que fala dos sinais da volta de Jesus. Ele lá no versículo 12, ele fala que devido à maldade, o amor de muitos esfriará. Quando isso acontecer, é porque está próximo à volta de Jesus. E se nós pararmos para observarmos o que tem acontecido no mundo, na nossa sociedade, nós iremos identificar que é exatamente isso que tem acontecido. O amor de muitos esfriando. E para nossa tristeza, isso tem acontecido inclusive dentro da igreja. Amor de muitas pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, esfriando. Acreditem vocês que tem pessoas que estão deixando de amar o seu pai biológico, só porque ele não foi um bom pai. Só porque ele bebia, chegava em casa, dava uma surra na mãe dessa pessoa, às vezes até nela mesmo, e isso é motivo dela deixar de amar o seu pai. Tem pessoas dentro da igreja que está deixando de amar a sua mãe biológica só porque ela não foi uma boa mãe. Tem pessoas dentro da igreja deixando de amar o seu irmão biológico só porque ele tirou alguma coisa que pertencia a ela, ou que decepcionou ela deixa de amar o seu irmão biológico. Tem pessoas que estão deixando de amar o seu vizinho só porque ele passa a madrugada toda fazendo barulho e não deixa aquela pessoa dormir, e ele deixa de amar o seu vizinho. Tem pessoas que, dentro da igreja, que está deixando de amar o seu colega de trabalho só porque ele faz de tudo para prejudicar. E às vezes até consegue, aquela pessoa é demitida. E isso é motivo daquela pessoa deixar de amar aquela pessoa. Tem pessoas que deixam de amar o seu ex-cônjuge, ou a pessoa que está com o seu ex-cônjuge, só porque ela adulterou. Tem pessoas, meus irmãos, dentro da igreja, que está deixando de amar o presidente do seu país só porque ele prometeu picanha, acenderam a churrasqueira e só está asinha a linguiça lá esperando a picanha. E isso é motivo de deixar de amar o seu presidente. Tem pessoas que estão deixando de amar um ministro do Superior Tribunal Federal do seu país
Só porque se não fizer do jeito que ele quer, ele manda prender. E aquela pessoa deixa de amar o ministro. A coisa está ficando tão esquisita, meus irmãos, que tem pessoas dentro da igreja deixando de amar uma outra pessoa só porque ela é flamenguista. Meus irmãos, eu não estou aqui falando que todas essas situações não são graves. Eu sei que são muito graves, gravíssimas. Eu sei como é grave ser um flamenguista. Mas o que eu estou querendo te falar é que todas essas situações, diante do amor, elas são pequenas. O amor prevalece muito sobre essas situações. E o maior motivo que as pessoas estão deixando de amar as outras pessoas é porque não conhecem o significado do amor. Pelo menos o significado do amor real, verdadeiro, que é o significado bíblico. E Deus fala lá, através do profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, que o povo dele está perecendo por falta de conhecimento. E por não saber o que é o amor, as pessoas estão deixando de amar as outras. O mundo tem dado outros significados para esta palavra, ao cúmulo de relacionar o amor com um ato sexual. Vamos fazer amor? E essa falta de conhecimento do que é o amor, do real significado do amor, tem levado as pessoas a deixar de amar outras. Um número muito grande de pessoas entende que o amor é um sentimento. Eu, particularmente, não concordo com essa ideia. Pelo simples fato de que, se o amor for um sentimento, ele se torna algo involuntário, ligado às nossas emoções. E, sendo assim, teríamos muitas dificuldades de interpretar alguns textos da Bíblia que falam sobre o assunto. E se esse conceito vai de encontro ao conceito bíblico, não faz sentido para mim. Um outro grupo de pessoas já entende que o amor é uma decisão. Aí já começa a fazer algum sentido. Mas eu ia um pouquinho mais além. E entraria no campo da obediência. Porque o Senhor Jesus, ele foi muito claro no seu Evangelho, segundo João, no capítulo 13, versículo 34, quando ele diz: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus não deixou possibilidade para mim e para você em decidir amar uma pessoa. Ele foi muito claro: ame as pessoas. Foi uma ordem dada por aquele que nós declaramos como nosso Senhor. Não amar as pessoas já entra no campo da desobediência. E isso é ratificado pelo Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, quando um perito da lei, querendo colocar Jesus à prova, o pergunta: mestre,
que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta é feita no versículo 25. No versículo 26, Jesus torna aquela pergunta em uma pergunta retórica e devolve para o perito da lei. O que as Escrituras dizem? Como você a lê? E no 27, ele mesmo responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou: é isso aí, está certíssimo. Faça isso e você herdará a vida eterna. Você escutando Jesus falar isso, talvez você pense: ah, pastor, está tudo bem então. Estou bem então na fita. Eu amo o meu Deus acima de todas as coisas e amo o meu próximo como a si mesmo. Eu amo a minha família, eu amo meus amigos, eu amo os irmãos da igreja. A dúvida é: esse é o conceito do seu próximo? As pessoas que você tem intimidade, relacionamento, convivência? É esse o conceito do seu próximo? Essa também foi a dúvida desse perito da lei. Por isso que lá no versículo 29, ele faz novamente uma pergunta a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus o responde a partir do versículo 30, contando a história, a parábola do bom samaritano. Um judeu, subindo de Jerusalém para Jericó, é assaltado, fica quase morto na rua. Passa um sacerdote, não deu nem bola, não fez nada. Logo depois passa um levita, não é com ele. Quando passa um samaritano, e vai lá e ajuda aquele judeu. E Jesus devolve a pergunta para o perito da lei: quem é o próximo? Ele fala: aquele que ajudou o judeu. Isso mesmo. Vá e faça o mesmo. De uma forma muito intencional, Jesus usa como protagonista da parábola do bom samaritano um samaritano. Porque os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. Ou seja, o que Jesus identificou como próximo do judeu foi um inimigo dele. Foi uma pessoa que não gostava dele. Foi uma pessoa que ele não queria convivência. Esse também é o seu próximo. É por isso que eu queria te provocar nesse momento a pensar naquela pessoa. Aquela pessoa que te entristeceu. Aquela pessoa que te magoou. Aquela pessoa que te decepcionou. Eu sei que talvez isso vá trazer uma dor para você nesse momento, lembrando dessa pessoa. Mas Deus quer tratar desse assunto com você, que é muito importante. Então traga à memória aquela pessoa. E eu não estou falando só de pessoas que fizeram algo muito grave contra a nossa vida. Não. Eu estou falando também daquela pessoa que você decidiu deletar da sua vida só porque ela não tem nenhuma compatibilidade com você, ou que fez algo que você não gostou, ou que falou mal de você, não teve assim um prejuízo tão grande na tua vida, simplesmente você não gosta daquela pessoa e você deletou da sua rede social. Eu estou falando dessa pessoa também. Traga a memória. Traga a memória, todos nós, e eu me incluo, todos nós temos uma pessoa que é difícil. É muito difícil.
Traga à memória essa pessoa. Vai ser muito importante Deus tratar com você esse assunto. Não delete a pessoa e finge que aquela pessoa não existe para você se achar que está bem na fita com Jesus. Não, essa pessoa existe para Jesus. Essa pessoa também é amada por Jesus. Traga ela à memória. Se por um acaso, que eu acho muito difícil, você não tem nenhuma pessoa que te entristeceu, que te magoou, pode usar a tua sogra, não tem problema não. Eu brinco muito com sogra que eu tenho essa liberdade, porque eu amo demais a minha sogra. É uma mãe para mim. Então ela já sabe, eu brinco demais com ela. Mas traga essa pessoa à sua memória. Porque hoje você vai entender de uma vez por todas o significado do amor. E você vai entender com muita clareza que sim, é possível amar essa pessoa. E tem um texto na Bíblia que só falta desenhar o significado do amor. E eu sei que vocês já estão trazendo à memória que texto é esse. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios 13. Abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler todo o capítulo. A versão que eu vou utilizar é NVI. Se não for a sua versão, vai ser projetada aqui na tela. Se você preferir, pode acompanhar aqui pela tela. Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino.
quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Santo Deus, diante de nós, a sua palavra. Essa palavra poderosa que é capaz de transformar as nossas vidas, renovando as nossas mentes. Deus, em suas palavras introdutórias, o Senhor nos confronta acerca de amar pessoas que nos desagradam. E deixa bem claro que isso não é uma opção, é uma ordem. Senhor, não queremos te desobedecer, mas sabemos o quanto é difícil para nós viver uma situação como essa. Por isso, fale um pouco mais sobre esse assunto. Esta é a nossa oração, no nome santo e poderoso do seu Filho Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas para as igrejas de Éfeso, de Filipos, de Tessalônica, de Colossos, ele elogia os irmãos dessas igrejas acerca do amor que eles sentiam um pelos outros. Mas diferente das cartas que ele escreve à igreja de Corinto, ele vê isso como principal desafio. Pelo contrário, no capítulo 1, versículo 7 dessa primeira carta, ele elogia a igreja de Corinto por essa igreja ter recebido todos os dons do Espírito Santo. Ou seja, era uma igreja madura, uma igreja de autoconhecimento teológico, mas que vivia lutas, desafios, pela falta do amor entre os irmãos. A falta do amor nessa igreja estava causando divisões entre eles. Uns eram de Paulo, outros de Apolo. A falta de amor entre os irmãos estava permitindo que a imoralidade entrasse nessa igreja, ao ponto de um filho se deitar com a mulher do seu pai. A falta de amor nessa igreja estava fazendo com que os crentes mais antigos, os crentões, aqueles que tinham um autoconhecimento, não estarem nem aí para os novos convertidos. Porque eles tinham um conhecimento muito correto, por sinal, de que todos os alimentos vinham da parte de Deus. Então eles já não tinham mais aquela cultura judaica de que certos elementos não poderiam comer. Então eles comiam de todos os elementos, porque entendiam que era da parte do Senhor. Só que, quando uma pessoa se convertia, chegava e via aqueles comendo tudo, eles achavam que não tinha problema de comer todos os alimentos. O que eles estavam fazendo? Indo lá no templo pagão e comendo as comidas oferecidas aos demônios.
Fazendo um paralelo para a igreja contemporânea, e, por favor, se você pensa de diferente, eu respeito o seu entendimento, não concordo, mas respeito. Fazendo um paralelo no que acontece hoje, é aquele crentão, teólogo, leu a Bíblia várias vezes, conhece bem os princípios bíblicos e sabe que bebida alcoólica não é pecado. E eu não posso falar que você que pensa desse jeito está errado. Realmente a Bíblia não fala que bebida alcoólica é pecado. A Bíblia fala da embriaguez. Aí você, como os crentes antigos de Corinto, por saber que bebida alcoólica não é pecado, vai para espaços públicos beber. Bebe em qualquer lugar. Aí chega um novo convertido, no local onde você está, com alto conhecimento teológico, e vê você referência dele, líder dele, discipulador dele, bebendo. Só que esse novo convertido tem problema com bebida. E quando te ver bebendo, olha para a esposa, está vendo? Ó, pode beber. A esposa fica sem saber o que falar. Ele vai e bebe. Quando chega em casa, se chegar, se não tiver um acidente de trânsito no caminho, bate nela, bate nos filhos, começa a fazer um monte de arte. Porque ele viu a referência dele na igreja tomando bebida alcoólica. Olha quantas situações a igreja de Corinto estava passando pela falta do amor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala as características do amor. O que você precisa saber para que você entenda o verdadeiro significado do amor e veja com muita clareza que sim, é possível amar todas as pessoas. A primeira característica que esse texto nos revela é que o amor, ele é insubstituível. Nada do que você tem de relevante no seu ministério, na sua caminhada com Jesus, irá substituir a falta de amor que você tem por alguma pessoa. Nada. Nada irá substituir a falta desse amor. John Wesley, ele tinha uma frase que diz o seguinte: sem amor, todos os nossos dons espirituais são meros exercícios da vaidade. Simplificando essa fala de John Wesley, se você é um homem ou uma mulher de oração, se você serve essa igreja, se você tem vários dons do Espírito Santo, se você é um líder dessa igreja, se tem alguém na sua vida que você não está conseguindo amar, você é só um ativista religioso. É isso que John Wesley fala. Não só ele, mas o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros versículos. No primeiro ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Paulo usa aquilo que aquela igreja achava que era um dos maiores dons, o dom de língua. Ele fala que mesmo se você tiver os dons do Espírito Santo, você será como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Você só está fazendo barulho. É isso que Paulo fala. Você só está fazendo barulho. Ele fala no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios. Ou seja, tu pode ser um pastor, você pode ser um líder de célula,
Você pode ser um supervisor, um líder de ministério. Você pode estar profetizando sobre a vida das pessoas e aquilo tem acontecido. Mas se tiver alguém na sua vida que você não está conseguindo amar, você não é nada. É o que o apóstolo Paulo fala. Não sou nada. Nada. E ele fala no versículo 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, você pode estar distribuindo cesta básica para todo mundo que está passando fome. Você pode ser dizimista nessa igreja, ofertante, e tudo isso é muito relevante e bíblico, faz parte de princípio. Mas se isso estiver atrelado a alguém que você não está conseguindo amar, nada disso te valerá, diz o apóstolo. Nada disso te valerá. Eu sei que a palavra é confrontadora. Talvez você esteja pensando, como é que eu vou amar essa pessoa? Essa pessoa me prejudicou. Talvez tenha feito algo muito grave, como matado um filho, ou alguém da família. Como eu vou amar essa pessoa, pastor? O apóstolo Paulo dá uma luzinha lá no fundo do túnel. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, ele diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A palavra grega que o apóstolo Paulo usa nesse versículo de Efésios 4:2 é anerromaia, que a NVI, entendo eu, interpretou muito bem como suportando. O apóstolo Paulo não diz convivendo, concordando, mas sim suportando. Você não precisa conviver com essa pessoa, você não precisa concordar com as atitudes dessa pessoa, você precisa amá-la. E amar tem a ver com empatia e compaixão. Empatia é você ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Compaixão é você fazer por uma pessoa aquilo que você gostaria que fizesse com você. Isso é amor. Independente daquela pessoa, independente de quem seja, você é capaz de se colocar no lugar dela e ver, essa pessoa está sofrendo muito. E eu posso ajudar. Isso é amor. Empatia e compaixão. Segunda característica do amor. O amor, ele é sacrificial. Não tem como você falar que ama uma pessoa que você não seja capaz de dar nada por ela. Não fazer nada. Porque o amor está ligado a sacrifício. A você fazer algo. A você sacrificar algo que é seu por aquela pessoa. Talvez recurso financeiro. Talvez o seu tempo. Talvez o seu sentimento por aquela pessoa. Você tem raiva daquela pessoa, mas vai sacrificar esse sentimento e vai amar. É isso que o apóstolo Paulo fala nos versículos 4, 5 e 6 e resume de uma forma perfeita no versículo 7, quando ele fala: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo personifica o amor. Paulo dá características humanas ao amor. Características essas ligadas ao sacrifício.
Vocês conhecem a história que está lá no livro de Atos, no capítulo 9, da conversão de Saulo. Ele teve aquele encontro com Jesus, devido à forte luz ficou cego, entra em Damasco, cego por 3 dias, fica cego, e Jesus vai visitar um dos discípulos, Ananias. Ananias, vá à casa de Judas, à rua direita, e ore por Saulo. Ananias vê Jesus falando aqui e fala: Senhor, o senhor deve estar de brincadeira, né? É piada, né? Você está mandando eu orar por uma pessoa que estava vindo me matar? Só pode ser brincadeira. Ananias, vá à rua direita e ore por Saulo, porque ele me é útil no ministério. Ananias, obediente que é, obediente, obediência, vai à casa de Judas, à direita, à rua direita. O grande detalhe que diz o texto é que Ananias, ao chegar naquela casa, olha para Saulo e a primeira palavra que sai da boca de Ananias: irmão Saulo. Irmão Saulo. Há pouco tempo, ele estava discutindo com Jesus que não gostava de Saulo, que queria ver ele mais no quinto dos infernos. E em pouco tempo, irmão Saulo, em obediência ao Senhor Jesus. Eu queria te desafiar. Você não precisa conviver com essa pessoa. Você não precisa ter relacionamento com essa pessoa. Você precisa amar essa pessoa. Então eu quero te desafiar hoje a orar por essa pessoa. Isso vai ser mais libertador para você. Ore por essa pessoa, peça que Deus abençoe a vida dela, peça para que Deus visite essa pessoa, se ela não tiver sido alcançada por Jesus, que o Jesus alcance. Se ela estiver passando alguma necessidade, que Jesus venha prover na vida dela. É essa pessoa mesmo. Ore pela vida dessa pessoa. Mostre que você tem condições, sim, de amar essa pessoa. Ore por ela. Terceira característica e última, que esse texto nos mostra acerca do significado do amor. O amor, ele é eterno. Essa frase que a gente escuta às vezes no mundo, que daqui nós não levaremos nada, é mentira. Porque o amor você vai levar. O amor é algo que você irá passar aqui e no céu. O evangelista americano Moody, ele dizia o seguinte: a nossa fé irá nos levar até o céu, mas o nosso amor trará o céu até nós. Ele é eterno. É isso que diz o apóstolo Paulo no versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Mas o amor nunca perece. Ele é eterno. O amor é o seu passaporte de entrada no céu. E ele precisa estar com um visto válido. E para você ter esse visto válido, você vai passar por uma entrevista, no qual um dos anjos irá te perguntar: tem alguém que você deixou de amar
enquanto esteve na terra? Eu fico imaginando um cenário de como seria. Veio vários cenários na minha mente, como seria quando a gente chegar no céu. Um deles é que nós iremos chegar, iremos encontrar algo parecido com aquilo que nós vemos nos aeroportos. Aquele detector de metal. Só que lá vai ser o detector da falta de amor. E aí os anjos vão chegar como aquele pessoal lá do aeroporto. Bora, tira sapato, tira cinto. Blá, blá. Tu tá de férias, tá querendo descansar. Tu entra até em colapso ali, com tanta gritaria. E aí os anjos vão falar. Pega os seus dons e coloque na esteira. Pega a sua generosidade e coloque na esteira. Pegue seu tempo dedicado à igreja, coloque na esteira. Pegue tudo que você fez lá na terra, coloque na esteira, porque aqui não vai ter nenhum tipo de servibilidade. Coloque na esteira e passe por aquele detector. Lá vai detectar se teve alguém que você deixou de amar. Se isso aconteceu, as luzes vão acender e você não vai conseguir, não vai poder passar. O versículo 13, o último versículo desse capítulo, ele diz que 3 coisas nos identificam como discípulos de Jesus, como cristãos, como pessoas salvas. A fé no Senhor Jesus, a esperança, não uma esperança duvidosa, mas uma esperança certa de que Ele irá voltar para nos buscar, e o amor. E completa. O maior desses 3 que te identifica como um cristão é o amor. É o amor. Talvez você chegou neste culto, talvez nem pensando nessa pessoa. Ou quando eu pedi para pensar, ou se você já pensava, a tua ideia era, tomara que vá para o quinto dos infernos. O grande problema é que, se você não mudou esse pensamento, se o que Deus falou para você nesta manhã não mudou essa sua ideia, que você entendeu que sim, é capaz de amar essa pessoa, se você não mudou isso, provavelmente não é essa pessoa que vai para o quinto dos infernos, ou pelo menos não vai sozinha. Eu não estou falando aqui que isso é algo fácil. Eu estou falando que se você entender e ressignificar o que é o amor, do que o mundo está tentando nos convencer de coisa totalmente diferente disso. Porque falar para o mundo que nós amamos essas pessoas que nos maltratam, nos magoam, que talvez fez algo muito ruim nas nossas vidas, talvez até tirou a vida de um ente querido nosso, falar que a gente ama essas pessoas, isso é loucura para eles. Mas que essa ideia também não nos assusta, porque o apóstolo Paulo fala isso no primeiro capítulo dessa primeira carta, que a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão lá fora perecendo. Mas para nós, essa palavra, essas atitudes são poder. Elas são poder de Deus na nossa vida, é o poder do Espírito Santo. É isso que é essa palavra que para eles é loucura.
A minha expectativa é que você tenha entendido claramente o que é o amor e tenha aberto seu coração para esse entendimento, que o amor, ele é insubstituível, não vai ter jeito. Nada que você fizer vai substituir a falta de amor que você possa ter por uma pessoa. Que o amor é sacrificial, ou seja, eu vou precisar fazer algo quando isso estiver dentro das minhas possibilidades, mesmo para uma pessoa que eu não gosto. E que o amor é eterno. Se você entendeu essas características do amor e entendeu que isso não tem a ver com aceitar, com conviver, fica mais fácil. Então você pode falar isso, se você está com seu cônjuge aí do lado, você pode falar, ó, eu amo a sua mãe, mas isso não quer dizer que eu tenho que morar com ela não, pô. Tô brincando, sogra a gente tem que amar e conviver, até porque a gente está falando de duas pessoas que a gente mais ama. Jesus e a nossa esposa, ou o nosso marido. Se é importante para ela a convivência com a mãe dela, e se é importante para Jesus, são as duas pessoas que você mais ama. Por que tu não vai fazer? Então, com a sogra, além de amar, tu tem que conviver. Mas se você conseguiu entender isso, sim, é possível amar essa pessoa. Sim. É tudo questão de você decidir por isso. E mais do que isso, é tudo questão de você ser obediente ao teu Senhor e amar essa pessoa, porque Jesus jamais te daria uma ordem que você não fosse capaz de cumprir.